pessoal, eu sou a Yaya, não sei como vocês estão. E o vídeo de hoje vai ser meio que... Era pra ser supostamente 2 vídeos. Caramba, tá um pouco embaçado mesmo, não. Imagina a câmera. Calma. Tô tentando limpar com a minha blusa. Não me lembro. Mas ó. Fala mais televisão. Não assim também, né? Eu queria colocar em 1.3 assim. E... que no caso, como vocês viram aí na capa, né? Vou estar fazendo uns ajustes para deixar maior o meu roteiro de ciências. Vou estar dando uma explicada e tal, dando uma pesquisada melhor. Até os 15 minutos de vídeo, mais ou menos. Aí logo depois eu já parto pra hora de estudar pra prova de ciências, gente. Tá, enquanto tá com esse vídeo tão 2 em 1, eu posso estar mostrando algumas coisas. Uou. Ok. Vou estar vindo aqui, ó, minha mochila. Vou ter que deixar vocês aí embaixo. Vou estar explicando algumas certas coisinhas. Aqui, ó, o resultado da minha prova de matemática e de história saiu, tá? Caiu nada que eu estudei na prova. Não, caiu uma coisa. Uma coisa que eu estudei e caiu na prova. Só uma. A de história, de matemática. Eu não sei como é que eu estudo pra matemática, sabe? Porque umas contas, não sabe qual que vai ter. Aí amanhã vai ser de ciências, que inclusive... Ó, de arte de ensino religioso foi muito fácil. Mesmo se eu não tivesse estudado, eu passaria, pô. Não sabia que se fosse daquele jeito tão fácil, não. Porque as aulas normalmente não é muita coisa, não. Uma vez por semana, não é tanto. O caderno de inglês, né? O caderno de inglês, é. Minha prova de inglês ainda não saiu o resultado. Ainda, mas a prova estava fácil, pelo menos. Histórias. Não, mano. Tô procurando aqui na minha mochila. O de ciências, pô. Não é possível que eu não vou estar achando. Esse aqui, né? Esse aqui. Já achei. Ó, vou estar falando uma coisa. A prova somativa vale 15. A parcial vale 10. Aí no final, tipo assim, aí soma a nota das duas. Por exemplo, eu tirei 10 em uma e 15 na outra, eu fico com 25. No final do trimestre, que agora é trimestre, tem que ficar com pelo menos 18. Ou seja, se eu fizer 10 em uma e 8 na outra, eu consigo passar porque eu fico com 18. Mas aí, caso você fique com até 5 pontos a menos de 18 e você tivesse comportado, fazendo as atividades, você ganha pontos de conceito. E no cenário é mais que 5 pontos extras. E se você tiver tirado, sei lá, 13, você ganhar esses 5 pontos extras, você já passa 5 só no ponto de conceito. Na matemática, eu tô de boa. Na matemática, na prova parcial, eu tirei 7, valendo 10. Se eu tirasse de 6 pra baixo, já estaria fora da média. Aí eu sei, 7. Aí nessa prova aqui eu tirei 12. 7 mais 12, 19. Aí, ó, tá pegando até a prova aqui. Ah, mano, dá não pra ver, mas ó, 1, 12. Aí é frente e verso. Ah, deve ter que bastante errado, não ri até de bobeira, certo? A de 7, a 10 de inglês, eu talvez erre em uma. Mas depois... Ui, mas se eu errar... Nossa, olha só isso, velho. Mas se eu errar sem querer mesmo, esses de marcar uma opção no gabarito. Ó, já a prova de história, na parcial, eu tirei 9. E nessa aqui eu tirei 8. E 9 mais 2 dá 17. E se eu tirasse abaixo de 9, eu não estaria na média pra passar. Valendo 15, tá? E eu tirei abaixo de 9. Mas eu não fico de recuperação. E já que, tipo assim, eu me comporto bem, eu vou ganhar 5 pontos de conceito. Aí eu sei, eu vou estar ficando com 22, eu acho, né? Não, com 21, eu vou estar ficando com 21. Isso é muito bom. Aí eu tirei 8 e tal. São várias páginas e tal. Pelo menos as questões da primeira página já acertei tudo. Isso é bom, muito bom.
Então, a gente já vai estar... Vamos estar começando daqui. Tá dando uma melhorada no roteiro. Mas antes eu queria... Na verdade, eu queria estar mostrando uma coisa. Esse aqui é o negócio de dia da água. Tem um relatório de ciências aí. Pô, ai meu Deus, eu tenho... Calma aí, pessoal. Mano, cara, acho que eu tô de lado pra vocês, não tô não? Pronto. Agora eu tô de lado, de cabeça pra baixo e... Vamos ficar normal. Tá, mas ó... Mano, eu queria estar mostrando pra vocês, cara. Bem... Mas eu não tô achando um negócio de... Que eu sou obrigado a usar lá na... Nossa, vai ficar aqui mesmo. Eu sou obrigado a utilizar na feira de ciências. Que eu queria estar mostrando o que ele tá falando. Só que eu não tô achando. Não sei qual caderno que eu deixei. Ai, meu Deus. Mas eu não posso falar sem o crachá. O crachá é obrigado. Achei. Tava no caderno nem de ciências, tava no de inglês mesmo. Vamos pra cozinha que lá vai ser gravada essa primeira parte do vídeo. Esse zoom aqui tá um pouquinho forte pra ser gravado assim de perto. Ele cozinha. Ó. Este é o crachá. Aqui eu tive que colocar meu nome, Bionota 10, que é o nome do site da minha professora de ciências. A professora de ciências tem um site, um canal no YouTube com poucos inscritos, mais que o meu, acho que uns 500 e pouquinho. Vamos estar utilizando isso aqui, ó. Aí eu vou estar utilizando o crachá assim. Ai, quem me dera ser mais alto. Mas tá, vamos começar. Eu já até pensei em umas coisas que eu podia estar falando incrementar. Bom, aí eu vou estar pegando o celular da minha irmã. Tá carregando bem aqui do lado. Ó, já tá até no relógio aqui, já tá até, né? Vamos dar cronometrando. 3, 2, 3, 2. Vital Brasil, líder da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico e pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos dos soros antiofídicos e antiscorpiônicos, que são a cura para os venenos das picadas de cobras peçonhentas e... Nossa, não foi. Espera aí. Ou seja, teria que falar que são antiofídicos, que são os soros calma. Deixa eu estar voltando tudo aqui. Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro e foi pioneiro dos estudos de soros antiofídicos e antiscorpiônicos, que são a cura das picadas de... Nossa. Que são as picadas, tá perto. Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos de soros antiofídicos e antiscorpiônicos. Ele também descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno. Que isso revolucionou bastante o tratamento das picadas de cobras e de escorpiões. Ele fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial em produção de... Nossa, eu tô falando devagar, tô muito devagar. Vital Brasil, mineiro da campanha.
Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande mestre, um grande pesquisador brasileiro. Ele também já foi pioneiro nos estudos antiofídicos e antiscorpiônicos. Peraí que eu tô me embolando tudo. Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos de soros antiofídicos e antiscorpiônicos. Ele também descobriu que soros específicos são o melhor para diferentes tipos de veneno. Isso revolucionou o tratamento das picadas de cobras e escorpiões. Ele também fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial em produção de vacinas e soros. Ele conseguiu salvar milhares de vidas com pesquisas aplicadas à saúde pública, especialmente nas áreas rurais. Os 30 e poucos segundos, interessante, Me conte algumas curiosidades sobre o Vital Brasil. Vamos estar analisando. A gente está vendo algumas curiosidades para implementar. Nome incomum, Vital Brasil da campanha. Nome evitar, sobrenome da família. Curiosidades interessantes sobre o Vital Brasil. Quando tá caindo muita curiosidade boa, falam que o pai já brigou com a família. Como é que eu falo isso? Que o pai do Vital Brasil já brigou com a família dele. Nome exótico dos irmãos, como seu pai não prometeu o sobrenome dos avós aos filhos. Vital Brasil teve um médico renomado, Vital Brasil trabalhou com diversas profissões. Pera. Em que estado Vital Brasil nasceu? Tá, eu esperava. Em que cidade o Vital Brasil nasceu? Na cidade de Campanha. Vital Brasil, mineiro da Campanha. Vital Brasil. Calma. Qual é o nome completo do Vital Brasil? Que agora eu fiquei curioso. Vital Brasil, o nome completo dele é Vital Brasil, mineiro da Campanha. A cidade que o Vital Brasil é qual mesmo? Não. Cidade de onde Vital Brasil nasceu é Campanha, em Minas Gerais, tá? Vital Brasil, mineiro da Campanha. Ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Campanha. Nossa, não vai ficar muito ruim, não vai ficar muito bom, né? Me faça algumas perguntas para me responder sobre o Vital Brasil. Que tipo, vou estar vendo se eu acho algumas perguntas. Sobrenome. Por que o pai dele decidiu colocar o mineiro da Campanha e fez só o sobrenome da família? Por que o pai do Vital Brasil, mineiro, decidiu colocar esse sobrenome em vez de dar os sobrenomes da família? Talvez a gente consiga aumentar, né? José Manuel dos Santos tomou sua decisão por causa de uma briga de família. Antes de casar, teve intenções sérias com os próprios pais, que fez uma promessa de escolher um dos meus filhos que são meu nome dos avós. Ah, tá, entendi. Cara, hoje eu acho que na verdade eu vou estar postando 2 vídeos mesmo, vai estar sendo separados. 2 de 45 minutos. Um pra cada negócio. Eu acho que vai ser bom, sabe? Então vamos estar tentando. Eu vou só aproveitar aqui agora, já tentei mas eu já volto, eu vou estar provando meu broche. Os pessoal fez comigo.
quem tiver 45 minutos para estudar vai ser ótimo para a prova de ciências. Sem contar que para treinar também, que já é de ciências, a gente já tem muito tempo. Talvez só acabe anos, até eu consigo dar uma ajeitada em uma das atividades de ciências. Olha. Vipi. Ah, mano, peraí que eu tô baixo aqui. Pegando água. Essa curiosidade sobre o nosso. Então bora lá. O cronômetro rolando, não tá na tela, mas vou estar deixando aqui embaixo. Vou dar até entrando aqui ó, no aplicativo de novo. 3, 2, 1. Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos. Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Nascido em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiscorpiônicos. Ele descobriu que soros específicos funcionam melhor para tratar diferentes tipos de veneno, evolucionando no tratamento de picárias de cobras e escorpiões. Ele fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial em produção de vacinas e soros. Nossa, era só até aqui mesmo, meu Deus. Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Nascido em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiscorpiônicos. Descobriu que soros específicos. Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Nascido em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiscorpiônicos. Descobriu que soros específicos. Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Nascido em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiscorpiônicos. Descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno, revolucionando o tratamento de picárias de cobras e escorpiões. Ele fundou o Instituto Butantan, que se tornou referência mundial em produção de vacinas e soros. Ele já salvou milhares de vidas com pesquisas aplicadas à saúde pública, especialmente em áreas rurais. E esse sobrenome dele também, Vital Brasil, Mineiro da Campanha, não são sobrenomes tipo dos avós dele. Porque o pai do Vital Brasil teve uma briga com os seus pais e ele prometeu que não ia colocar o sobrenome deles no filho. E por isso que ele resolveu colocar esse nome, Vital Brasil, Mineiro da Campanha. Porque ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Campanha. Boa! Oh, batemos 1 minuto. 1 minuto é muito bom. Eu não fiquei 1 minuto falando. Eu tô alegre. Eu acho que vai ser uma boa estar falando essa curiosidade que o pessoal não sabia. Eu acho que vocês também não sabiam. E ó, eu tô avançando de jeito muito melhor. Viu como é que faz tempo? Se vocês tiverem um roteiro pra decorar, tipo do tamanho do meu, mas vocês querem aumentar também, faz o seguinte, uns 30 minutos por dia decorando o roteiro. 30 minutos por dia. Mas aí ao longo do tempo, quando você tiver nada pra fazer assim, for em algum lugar, tenta decorando na mente, que é assim que eu faço. Não fico toda hora decorando. Só de vez em quando, antes de dormir é uma boa, que aí já fixa melhor na sua memória. Ao acordar, depois, né, não logo ao acordar, é uma boa tá decorando o roteiro. Vamos rodar mais uma vez, porque esses 1 minutos me deixou tão feliz que eu quero estar continuando. Depois a gente vai estar tentando implementar mais coisas. Agora que eu já entendo melhor sobre o Vital Brasil, fica muito mais fácil lá na hora de me falar. Ou seja, eu vou estar me saindo muito bem na minha escola. Esse é no sábado letivo, né, dia 16, que inclusive, ó, tem esse calendário aqui, ó, está escrito Salmos 23, ó, Salmos 23.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí, ó, nós estamos em maio. Hoje é dia 8, né? 8, não, 6. 6, se eu não me engano. Hoje é 10, é dia das mães, é mesmo, né? Aí dia 6, ou seja, sem ser nesse sábado, que é dia 9, no próximo sábado. A gente ainda tem um tempão pra decorar, ou seja, a gente vai se dar muito bem. Então vamos estar continuando falando sobre essa briga de família. Aquele negócio que eu tava falando que o Vital Brasil brigou com a família, que era exatamente isso, mas eu não tinha lido totalmente. Mas é incrivelmente interessante saber sobre isso. Que ele brigou com a família, por isso que não colocou o nome do Vital Brasil com o sobrenome dos avós. Ele quis colocar, tipo, o nome do estado que ele nasceu e da cidade dele. Vamos lá. Vital Brasil, número da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiescorpiônicos. Descobriu que surdos específicos funcionam melhor no tratamento de diferentes picadas de cobras. Revolucionando o tratamento de picadas de... Nossa senhora, eu confundi a parte. Vital Brasil, número de campanha. Ele foi... Nossa senhora, meu Deus. Vital Brasil, mineiro da campanha. Nascido em 1865 e falecido em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiescorpiônicos. Ele descobriu que soros específicos são melhor para diferentes tipos de veneno. Isso revolucionou o tratamento de picadas de cobras e escorpiões. Ele também fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial nos estudos de... Nossa, se tornou referência mundial nos estudos. Tudo! Que isso? Eu tô decorando só um tempo, ainda não lembrei disso. Já vou decorar a primeira parte. Não, errar a primeira parte. Vital Brasil, ministro da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiescorpiônicos. Ele descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno. Isso revolucionou o tratamento de picadas de cobras e escorpiões. Ele também fundou o Instituto Butantan, que se tornou referência mundial em produção de vacinas e estudos. Ele já salvou milhares de vidas com pesquisas aplicadas à saúde pública, especialmente em áreas rurais, como roças, campos e etc. E esse sobrenome dele, né, que é Mineiro de Campanha, ele não é o sobrenome original que era para ele ter, que seria dos avós. Porque o pai do Vital Brasil, ele brigou com os pais, ele prometeu que não ia colocar o sobrenome deles no filho. Aí por isso que eles resolveram colocar Mineiro da Campanha. Porque ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Campanha. Mano, tá dando ao mesmo tempo. Tá, vamos tá adicionando mais uma curiosidade. Achei top demais. País está no país, com o Brasil sobrenome dele. País, estado ou cidade, com o Brasil, Mineiro e Campanha. Brasil, Mineiro e Campanha. Brasil, Mineiro e Campanha. Tá, entendi. O Brasil também é o sobrenome dele. Tá, então vamos estar fazendo isso. Tá indo mais de uma vez aqui, ó, no tempo de novo, antes de... Tá vendo mais uma coisa de 1 minuto, tá até bom, né? Tá até bom, mas... Nossa. Os caras não falam 1 minuto e meio. Ainda falta 30 segundos, ao invés de falar 2 minutos. Vamos lá. Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele foi um médico... Eu não esqueci de falar de quando ele morreu. Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiescorpiônicos. Descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno. Revolucionou o tratamento de picadas de cobras e escorpiões. Ele fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial
em produção de vacinas e soros. Ele salvou milhares de vidas com pesquisas aplicadas em zonas rurais. Não é só em zonas rurais, é especialmente em zonas rurais. Vital Brasil, mineiro da campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande mestre, um grande pesquisador brasileiro, pioneiro dos soros antiofídicos e antiscorpiônicos. Descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno. Isso evolucionou o tratamento de picárias de cobras e escorpiões. Ele fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial em produção de vacinas e soros. Já salvou milhares de vidas com pesquisas aplicadas à saúde pública, especialmente em zonas rurais. E o sobrenome dele é Brasil Mineiro da Campanha. Ele não é o sobrenome dos pais, ele não é o sobrenome dos pais. Porque um tempo antes do Vital nascer, o pai do Vital, ele teve uma briga com seus pais. Ele prometeu que não ia colocar o sobrenome deles no filho. Aí eles colocaram o nome do país que ele nasceu, o estado e a cidade. Por isso, Brasil Mineiro da Campanha. Porque ele nasceu no Brasil, no estado de Minas Gerais e na cidade de Campanha. Nossa. Eu acho que a gente tá indo bem, mano. A gente tá indo muito bem. 1 minuto falando já é um grande avanço, Cara, tô tendo que ficar em pé toda hora, mas vamos tá vendo algumas coisas aqui. Sobre o seu lugar. Quais são os nomes dos grandes institutos de pesquisas em assim, nossa. Sobre a saúde dele, a doença perigosa. Nossa senhora. Caramba, como. Qual foi a principal descoberta de Vital Brasil sobre os surtos que salvam milhares de vidas? Qual foi a principal descoberta de Vital Brasil que... Não, calma. Qual foi a principal descoberta de Vital Brasil? Não sabia qual foi a principal descoberta de Vital Brasil. Tava falando. Especialmente sobre antiofídicos, tá? Já sabia. Qual era o nome do Instituto de Vital Brasil? Nunca aparece, né? A herança de Vital Brasil está ligada a dois maiores do Instituto Butantan, Instituto Vital Brasil, Instituto de Butantan, calma aí, Instituto Butantan, que é em São Paulo, onde foi o primeiro diretor que realizou as principais descobertas do SUS. Talvez eu possa estar implementando a seguinte parte, que também teve outro instituto, o Instituto Vital Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro. E foi deixado fundado por ele mesmo em 1919, após deixar o Butantan. Ou seja, o Butantan veio primeiro que o Instituto Vital Brasil em Niterói, no Rio de Janeiro. Eu acho que tá interessante. Dá pra gente estar dando umas melhoradas. Tá bom. Não tá nada ruim. Ah, não, peraí. Eu falei que ia ter 2 vídeos, mas é melhor tá gravando só esse aqui. Eu ia estudar sem gravar mesmo, que aí é mais fácil. Eu consigo me concentrar melhor, né? Então vai ser assim, tá? Tô falando que alguns vídeos eu consigo me concentrar melhor gravando. Mas eu acho que paciência, como é muita matéria, e ia demorar muito o vídeo, meu celular ia caber. 1 horinha de estudo, tá bom, né? Tá, Niterói. Cara, eu sabia que Niterói era uma cidade do Rio de Janeiro. Niterói pra mim era uma cidade dos Estados Unidos, como Nova York, né? Tem aquele nome chique, tipo Nova York, Nova Jersey. Tem um nome de cidade, tipo assim, chique, bonita. Niterói. Nem é bonito, que é um dos negócios que tem lá no núcleo da Terra. Niterói. Mano, realmente me lembra o nome de cidade chique dos Estados Unidos.
Nova York. Nova Jersey. Lembra? Então agora tá continuando, então essa implementação que eu acabei de mencionar para você. Vital Brasil Mineiro da Campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico e um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos dos soros antiofídicos e antiescorpiônicos. Ele descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno. Isso revolucionou o tratamento de picadas de cobras e escorpiões. Ele também fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial em produção de vacinas e soros. Ele salvou milhares de vidas com pesquisas aplicadas à saúde pública, e especialmente em áreas rurais. E esse sobrenome dele, Vital Brasil Mineiro da Campanha, esse sobrenome dele, não, eu acalhei tudo. E falei, Vital é o nome dele, não é sobrenome não. Bem que, tipo assim, eu tenho uma amiga na minha sala que é a Laura e o sobrenome dela é Vital, Laura Vital. Talvez tenha alguma coisa a ver com o Vital Brasil. Será? Eu não sei. Tá despausando, sei lá, vai. Vamos só tá começando de novo. Vital Brasil Mineiro da Campanha. Ele foi um médico e pesquisador brasileiro, pioneiro. Vital Brasil Mineiro da Campanha. Ele nasceu em 1865 e faleceu em 1950. Ele foi um grande médico e um grande pesquisador brasileiro, pioneiro nos estudos sobre os antiofídicos e antiescorpiônicos. Ele descobriu que soros específicos funcionam melhor para diferentes tipos de veneno. Isso revolucionou o tratamento de picadas de cobras e escorpiões. Ele fundou o Instituto Butantan, que já se tornou referência mundial em produção de vacinas e soros, especialmente em áreas rurais. E esse sobrenome dele, Brasil Mineiro da Campanha, não são sobrenomes de família, como o sobrenome do pai ou da mãe. Porque o tempo antes do Vital nascer, o pai tinha brigado com a família e falou que, prometeu, né, que não ia colocar os nomes de família no filho. Aí ele resolveu colocar o nome do estado, do país e da cidade que ele nasceu, que foi no Brasil, no estado de Minas Gerais e na cidade de Campanha. E além do Instituto Butantan, depois ele teve um instituto chamado Instituto Vital Brasil, em Níquel, no Rio de Janeiro. Mano, cara, tá bom, 16, não 16 segundos. Tá 16. Não tá ruim, tá ótimo, tá bom. Ou seja, tá legal. Mas acho que tá dando para manter nada melhor, botar. Nossa senhora. Mano, pior que eu tô começando a repensar agora. Porque tipo, eu já acho que eu já tô bem treinado. Eu acho bom, então já tá dando uma adiantada. Eu vou mandar mensagem. Como o vídeo então vai ter os 45 minutos que eu tinha prometido, se o meu celular não parar antes, óbvio, eu vou tá, sabe, já dando uma revisada na matéria de ciências. Ai, que dor de cabeça. Tá, mas antes eu vou ter que fazer uma revisão. Meio que mais uma pesquisa que uma revisão. Que a gente vai ter que pesquisar meio que pra revisão e tal. Aqui assim. Aí ó, vou tá indo lá fora. Pera aí. Olha, eu já voltei, dessa vez eu tenho que pegar a luzinha pra fazer isso. Se eu não me engano, vai cair sobre a biosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Não vai cair nada sobre a litosfera por conta que na prova parcial já caiu sobre a litosfera. Aí na somativa vai cair
hidrosfera, atmosfera e biosfera, que são umas camadas da Terra. Que eu vou estar dando uma explicada. A litosfera é meio que as camadas do solo do nosso planeta, ou seja, temos a crosta terrestre, que é onde a gente pisamos, logo abaixo, tipo assim, que é a camada mais fina, tá? A crosta, onde a gente pisa é a camada mais fina. E se você cava, você quase baixa o fim. Aí logo depois tem o manto, que já começa a dar uma esquentada maior, porque está perto do núcleo da Terra. Ao manto externo, aí depois vem o manto interno, aí depois o núcleo externo, e depois o núcleo interno, que é o mais quente, chegando a mais de 4.000 graus. Entende? Aí também tem a hidrosfera, que é o conjunto de toda a água do planeta. A biosfera, que é o conjunto de todos os animais do planeta. Qual é o outro, gente? Biosfera, litosfera, atmosfera, que são as camadas do ar do nosso planeta. Os elementos pelo ar, e mano, essa prova tem de tudo para ser difícil. Mais difícil do que a de história, eu te garanto que não vai ser. Te garanto, mais difícil que a de história não vai ser. Então eu tava pegando só da minha irmã, as aulas que eu tava conseguindo fazer sem pesquisa eu faço. Até porque é para ser uma pesquisa. E qualquer coisa pra gente estar pesquisando no caderno, não vou estar olhando no livro, não. Porque no livro ter que achar a página ainda vai ser difícil, chato. Então é muito mais fácil estar já fazendo aqui sem pesquisa, a gente precisar de ajuda, a gente dá uma pesquisada, mas a gente tá entendendo, a gente ativa o modo estudo pra gente tá aprendendo. Pra não estar assim uma. Mas é porque ela falou pra pesquisar, mas eu vou estar ativando o modo estudo. Que vai ser melhor na hora da prova, do que só pesquisar e ficar decorando. Escreva em qual camada da atmosfera se refere a cada item abaixo. Cara, na verdade, eu vou ter que estar pegando o livro para estudar assim. Até porque no livro estão as imagens. E olhar a imagem vai ser melhor. Peguei o livro, mas o meu problema vai ser achar, né? Achar onde que tá. 37, falta 8 minutos, tá bom, vamos estar dando essa procurar. Inclusive, gente, hoje tem um professor de geografia substituto por um mês que vai ter. E esse professor de geografia, ele dá aula de geografia mesmo, já é professor de geografia normal. Ele é advogado, ele é formado em direito, ele gosta de ler livros de filosofia e ama fatos sobre astrologia. Astronomia, confundi. E então, não teve nada de geografia, só falou sobre as coisas lá do espaço, astronomia, teorias de como a Terra foi criada. Ele mencionou até Deus e tal, mas ele falou que não ia se envolver muito com papo de religião porque tinha gente que não acredita. E em outras questões, calma, tipo. Não, eu esqueci. Sobre direito, eles falaram lá sobre umas leis. Não tem de nada, cara. E ele falou um pouco de filosofia quando explicava as coisas, que ele falou que era meio que responder com, tipo, outra pergunta. Mas é meio que isso. E eu perdi meu lápis, eu tenho. Não, lapiseira, não é nem lápis, né? E a única coisa que eu tenho pra escrever é minha lapiseira. Quer dizer, eu tenho até caneta. Mas agora que eu já comecei a escrever de lápis. A não ser que eu faça pergunta de caneta e a resposta de caneta também. Mas agora tem que achar, né? Sabe, caiu aqui no chão? E agora que não vai estar dando para dar uma breve estudada com vocês desse jeito, não. A bem querer já dar uma começada aqui. Mas
meu Deus, e agora? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu só estou à procura do meu lapisinho. Que sumiu, será que tá aqui fora? Eu não sei agora que vou ter que procurar onde fica a escola. Achei. Tá escondido. Ele tava tentando esconder de mim, né? Sabe que eu sou bonito, precioso. Mas agora tem muito pouco tempo. Então, talvez a gente fique até mais, né? Não tem muito problema não. Até o celular parar, dar umas 1h30. Tá, vamos tá, então. Cara, pior que eu não sei onde que eu vou estar. Ela até falou, mas tá no meu celular, ou seja, mas eu não vou estar podendo tirar, né, daí. Ok. Pessoal textual. Ah, meu Deus do céu. Eu ainda vou ter que ficar procurando isso. Porque eu não sei onde que fica, cara. Não faz muito sentido eu decorar onde que fica. Ah, não tinha pensado nisso com esse vídeo. Tinha pensado em várias coisas e tal. Mas eu não tinha pensado nisso. Mostrou bastante sobre solos. Cara, tem no livro. Eu já vi isso no livro. Mas não mostra onde. A gente tem que saber, sabe, sobre isso. Se a gente pesquisar, é bom, então a gente tá preparado, mas... A gente tem uma pesadinha, tem um livro, ou seja, dá uma pesquisadinha no livro. Mas se não tiver jeito, vamos estar procurando aqui, né? Não? Ah, a cara tá perfeita. Meu pai. Ah, acho que eu achei. Achei sobre a estrutura da Terra, que é mais sobre a estratosfera, né? Como eu tinha falado das camadas abaixo da Terra, o Sol e tal. Deve estar perto por conta de ser praticamente da mesma matéria, né? Uau! Eu tô pulando várias páginas assim, porque entre elas deve ter várias. Acho que não tem mesmo não. GNT do céu, GNT do céu. GNT do céu. Acho uma coisa que deve estar caindo. Estamos chegando perto. Bem perto. Ah, atmosfera. Achei. Só não tô mostrando o nome das coisas, né? Mas... Tá, vamos tá vendo o que a gente acha. Bom, a gente tem que saber que a exosfera é a camada mais alta e a troposfera a mais baixa, né? Exosfera mais alta e troposfera mais baixa. Isso vai ser interessante dar uma olhadinha. Exosfera mais alta e troposfera mais baixa. Aqui tem questões abertas e fechadas. Porque você que não sabe, questões fechadas são de marcar X e questões abertas são de escrever.
vamos estar dando uma olhada. Mano, a mesosfera é a região mais... É a mais... Pera aí. Camada de ozônio, observe parte da atmosfera. A camada de ozônio absorve toda a parte de raiz ultravioleta do sol. A exploração é muito importante. Pera, eu já sei, acho que é a exosfera ou a troposfera que foi a camada de ozônio. Troposfera. Quando. É, troposfera. Ou seja, a gente já pode estar pegando nosso lápis e escrevendo com a troposfera. É a camada da Terra, calma. A maior, onde contém a maior negócio de. Negócio, tá. Troposfera. E aí, outro dia chegou as coisas que eu não consigo entender o que eu escrevi. Ai, tô vendo que eu vou me dar bem. Porque eu acho que eu não consigo entender o que eu li, o que eu escrevi. Ai. O que pode ser? É que tá pensando em ter escrito cima. Eu não sei. Tá escrito alguma coisa aí, mano. Mas não é imã. Não é o imã, não. Tá escrito uma letra na frente que não é identificável. Ica, ou é Ica? Eu não sei agora. É totalmente identificável. Extremamente complicado. O problema é que tem várias palavras no mundo com coisas assim, né? Ah, mano, agora. A gente vai ter que dar uma olhada de outro jeito mesmo. É. Rica. Ah, rica em oxigênio, rica. Eu acho que a troposfera, eu acho que. A troposfera eu acho que não é. Sim. Que é a camada onde a gente vive. Eu acho que não é, se eu não me engano. É a camada mais rica em oxigênio. Caramba, não é possível que a atmosfera. Não é possível. Pior que não fica escrito. Acho que essa não vou estar conseguindo fazendo não, tá? Onde ficam os satélites? Peraí, olhando a imagem daqui que é onde ficam os satélites espaciais. Cara, me parece ser a mesosfera. 4.5. Calma aí. Que? Uai. Cara, outra que eu não vou estar conseguindo estar fazendo, galera. Até porque, tipo, eu não fico escutando livro. E eu não queria estar pesquisando. Ou seja... Não, tem que deixar sem fazer e dar uma olhada amanhã antes de começar a aula dela. Tá doendo meu ouvido. Tá, 2. Assinale VOF. No estado sólido da água, as moléculas estão muito afastadas. Não, se não me engano, elas estão bem juntas. Estado sólido. Mas é melhor dar uma olhada, não dá? E esse eu sei onde tem, tá no próprio caderno. Em que parte do caderno a gente descobre por aí. Esse aqui eu não preciso. Ah, e aqui já tá outra matéria, né? Se é outra matéria, a gente não precisa estar vendo. Acho que é aqui, ó.
Não, é mais pra cá. O sólido é mais junto, o líquido é mais afastado e o gasoso é muito mais afastado. Até que faz sentido, né? Porque o sólido tá tudo junto, preso, que é o tipo gelo, o líquido. Aí fica várias gotinhas, ou seja, as moléculas estão bem juntinhas e o gasoso já não, né? Seja F vai ser aqui. Então, agora tá continuando. Qual é a superfície mais próxima da Terra? Peraí, qual que é a camada da atmosfera mais próxima da superfície da Terra? Troposfera. Troposfera, essa nova fase que a gente já viu. Tá, solidificação é a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, né? Solidificação. Solidificação é do estado líquido para o sólido, ou seja, a água vai deixando ficando sólida. Então tá verdadeiro. População é o conjunto de comunidades diferentes. Vou ter que estar lendo mais sobre isso. E o ar, ele tem algumas propriedades, que o ar ocupa espaço. Tipo, aqui aparentemente está vazio nesse lugar aqui, não tem nada no ar. Mas tem lá. Fui burro tentando explicar. Ele é expansível, ou seja, ele expande, e ele é compressável também. É interessante isso, interessante. E no mundo tem muito nitrogênio. Aí depois os caras. Tá, mas vamos tá falando sério agora. Esse negócio de comunidade, eu não lembro onde que tá escrito, acho que tá escrito mais pra trás. Aqui, ó. Onde que ela escreveu? Talvez pra cá, ó. É aqui mesmo. Então vamos estar dando uma olhada no que pode ser isso. Biosfera. Tá falando mais sobre a biosfera. É a camada onde se encontram os seres vivos, óbvio. Ecologia. É a parte da ciência que estuda as relações entre os seres vivos entre si e destes com espécie, conjunto de indivíduos semelhantes que se cruzam para deixar um descendente. Ou seja, aquilo é uma espécie de ave diferente, seja porque dois animais se cruzaram e tiveram uma ave diferente. Como se um pássaro, não sei, cara, não dá pra explicar, não é possível. Mas é basicamente isso que é espécie, né? População, é o conjunto de indivíduos da mesma espécie, entendi. Por exemplo, nós somos uma população, nós somos da mesma espécie. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente é uma espécie, tá? O pessoal brasileiro. Mas lá nos Estados Unidos tem outra espécie, a espécie estadunidense. Aí se eles estão no mesmo lugar, eles são uma comunidade diferente, cada um do seu jeito. Aí no caso, população é um conjunto de comunidades diferentes. Não. São conjuntos de indivíduos da mesma família. É lixo ecológico. É o método de vida dos seres vivos. Sem lixo, é o jeito que os seres vivos vivem, como a gente vive. A gente precisa, a gente vive bebendo água, a gente vive se alimentando, a gente vive tomando banho. Já em exemplo dos peixes, não, eles têm um modo de vida diferente. Eles precisam nadar, eles têm um modo certo de dormir para tomarem cuidado à noite, essas coisas. Cada um vive de seu modo de vida diferente. Basicamente uma rotina. Seja, sim, verdadeiro. O que é pressão atmosférica?
é a pressão que te empurra pro centro da Terra. Vou estar escrevendo isso. A pressão que te puxa, né? Puxa para o centro da Terra. Esse Terra aqui, gente, tem que ser com letra maiúscula, porque a gente tá falando de um planeta, a gente não tá falando da Terra, tipo chão, barro. Vaporização. O processo do estado líquido da água para o estado sólido. Não, para o estado gasoso. Tinha confundido. E o que é habitat? Costa coçando. Habitat é o local onde os seres vivos vivem. É local. Nossa, local onde eu vou estar vendo, eu não sei exatamente o que é habitat. Não sei exatamente, eu sei que é, mas não sei exatamente. É o local onde podemos encontrar os seres vivos. Local onde podemos encontrar seres vivos. Fica ecossistema? O que é ecossistema? É o conjunto de fatores com vida e sem vida. É o conjunto de fatores. Quanto tempo de vídeo? Não, quase uma hora. Com vida sem vida. Interessante. É interessante. É o conjunto de fatores com vida e sem vida. Tá, então vamos estar dando uma revisada do que a gente sabe. Vou estar começando um pouco mais de trás. Tipo, daqui. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A camada de ar que envolve a Terra, ou seja, a camada de ar que está em volta no planeta Terra. A Terra é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio. E de outros gases além desses, né? Que são menores porcentagens. Tipo, a gente não precisa do níquel, não. É níquel? A gente não precisa do nitrogênio para sobreviver, a gente respira com oxigênio. Mas no ar, isso tudo que vocês não estão vendo,
existe 78% nitrogênio e 21% oxigênio. Mas tem outros gases, tipo CO2 e H2OV, que estão aqui, né? E é 1% desses outros gases. Ou seja, 78% disso aqui, a maioria é nitrogênio. Maior. E a gente tem que saber bem, bastante sobre as siglas. Uma hora. Tipo, como siglas? Tipo, qual que são as siglas da água? Tipo assim, qual que é a fórmula da água? É H2O. Ou seja, mano, acho que eu tinha anotado aqui, ó, pra dar um exemplo. Será que dá pra mostrar? Acho que não vai dar pra mostrar, né? Mas eu vou estar procurando aqui. Tá, mano, eu queria estar mostrando, mas não vai dar. Não vai dar pra mostrar, mas tá. Tá já pulando. Ah, tá, deixa. Tá. Então, a fórmula da água é H2O. Um hidrogênio, uma molécula de hidrogênio e duas de oxigênio, ou seja, H2O. E o oxigênio, O2. Ah, mas o do nitrogênio é N2. E outros gases é CO2 mesmo, eu acho. Que é o carbono, o gás carbônico, CO2. CO2 é o gás carbônico. E o N2, nitrogênio. O O2, oxigênio. H2O, água. E a importância, né, desses gases é a respiração e fornecer o oxigênio que tem no ar. E regular uma temperatura, o clima, um monte de coisa. E a proteção contra a radiação ultravioleta do Sol, essa atmosfera serve para a proteção contra as camadas ultravioletas do Sol. Para que serve a atmosfera? Para a proteção das camadas ultravioletas do Sol e basicamente a nossa respiração. Tá, a troposfera é a camada onde vivemos. A estratosfera, camada de ozônio, que é justamente essa camada que nos protege da radiação solar. Mesosfera, camada mais fria, e a termosfera é a camada mais quente. Termo me lembra temperatura. É a temperatura, me lembra quente. Tá, e a exosferas é o limite com o espaço sideral. Aí, ou seja, o planeta, aí temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. E eu fiz um negócio aqui que pode até me ajudar na hora de estudar, ó. Eu não sei se vai ser muito útil, tão importante quanto eu esperava ser na hora de estudar. Esse daqui eu não entendi muito bem não, mas eu anotei, né? É vapor de água. Tipo, tem um jeito. Não. Tá ali. Tá, mas eu tô explicando. Pra água se transformar no estado gasoso, ela precisa estar fervendo, quente, ela vira a fumaça. Pra ela ir pro estado sólido, ela tem que ser congelada. E pro sólido e pro líquido, ela precisa ser derretida, ou seja, esquentada. E pro sólido ir diretamente para o gasoso, ele precisa sofrer uma temperatura extremamente quente para já evaporar. Já no caso do estado gasoso para o estado líquido, eu não sei. Beleza, eu esqueci. Propriedades do ar. O ar apresenta seis propriedades. O ar ocupa espaço. Ou seja, como eu falei, isso aqui não está vazio. Isso aqui tem ar. Tipo aqui na minha mão não está vazia. Minha mão tá cheia já. O ar é expansível. Por isso, quando você enche o balão, ele expande, ele enche. E ele é compressível, como se... Quando você
murcha o balão. Aí ele vai se compressar. O ar tem uma pressão chamada pressão atmosférica. Enquanto outra coisa que eu desenhei, mas não sei o que significa. Tá, então aqui temos algumas perguntas. O oxigênio. Não, beleza. Tipo, o nitrogênio é 78,9% do nitrogênio. 0,01 argônio, 21% oxigênio e outros componentes 0,23, 93%. O oxigênio é importante porque permite a respiração dos seres vivos. Nitrogênio. O nitrogênio ele ajuda no crescimento das plantas. O direto de carbono é usado para fotossíntese, ou seja, esses dois já fazem um papel bom. Como podemos demonstrar que o ar tem massa? Enchendo o balão. A propriedade do ar que explica que quando formamos um balão por dentro, ele se espalha pelo ambiente. Expansibilidade, entendeu? O que é compressibilidade? A capacidade de um material diminuir o volume quando é pressionado. Esses dois exemplos do ar comprimido no nosso dia a dia. Encher pneu do carro e encher pneu inflável. O que é pressão atmosférica? Uma pressão que te empurra para baixo, não deixa você sair voando. Ou seja, ela te puxa para o centro da Terra. Né? O louco, o tempo de vista tá bom, hein? Porque não somos esmagados pela pressão atmosférica? Por conta da gravidade e da massa do ar. Mas principalmente pela massa do ar. O que é barômetro? Barômetro é um negócio para medir, é um objeto científico que mede a pressão atmosférica. Explica a relação entre a pressão atmosférica e a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Basicamente é isso, mas tem algumas outras perguntas que eu fiz até agora. Acho que o vídeo vai dando 1h10, isso aqui vai acabar 1h10 mais ou menos. Não dá tarde, tá? Vamos estar lendo as perguntas. Aonde fica a maior quantidade de ozônio? Na troposfera mesmo? Tá. Mas deu pra entender, mano. Acho que eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, porque o vídeo já tá incrivelmente longo, tá? O plano tá pensando em vários tempos de vídeo. O plano inicial eram 7 minutos de vídeo. Apenas para demonstrar melhor os complementos do trabalho. E não tá mostrando em vídeo, nem falando, comentando nada sobre a prova de ciências. Depois eu queria aumentar mais para 30 minutos para estar dividindo, como eu sempre divido quando eu vou estudar para 2 provas. Mas aí eu pensei que a prova de ciências, como tem muita coisa, eu acho que 15 minutos seria pouco. E demoraria muito para eu estar conseguindo descobrir e adicionar coisas no roteiro, me acostumar. E eu percebi que seria muito pouco. Aí eu aumentei para 45 minutos, porque eu acho que daria um tempo bom. Mas aí vocês viram que eu até ia acabar mais cedo, mas aí seria bom aproveitar esse resto de tempo que eu tinha pra mim tá estudando. Então acho que a gente conseguiu basicamente cumprir tudo que a gente prometeu, os estudos, o trabalho, que inclusive a gente está até bolando um pouco mais de coisas para adicionar no trabalho, como a gente vai estar fazendo uma representação, uma maquete basicamente, do Instituto Butantan. E o meu amigo, o Gabriel, que está fazendo trabalho comigo, pediu a mãe dele para comprar, já chegou até, né? Cobras de plástico, escorpiões de plástico. Até porque, bom, vai ser interessante ter isso no trabalho para mostrar melhor. Eu também levei um cavalinho, aqueles cavalinhos de brinquedo, sabe? Pra estar representando, eu ainda tenho que explicar melhor esse tal processo de
produção do soro, inclusive vai estar sendo talvez o próximo vídeo de amanhã. E a ideia de fazer 2 vídeos de 45 minutos também surgiu, que era um dos tempos. Porque aí seria o tempo suficiente para mim estar conseguindo fazer as coisas lá do trabalho de ciência, né, tal. Implementando. Mas a gente ainda. E o outro seria mais de história. A história não. Pra prova de ciências. Mas eu acho que são tempos demais, extremamente altos. Eu ficaria responsável bem rápido gravando esse vídeo. Se bem que tem dia que eu fico 2 horas só gravando o vídeo. E aí, mas aí então. Foi um tempo bom, a gente conseguiu fazer bastante coisa nesse meio tempo. E eu também lembrei que hoje não é dia de postar os vídeos, apenas ontem, né, que foi terça. As terças-feiras vão estar saindo vídeos no canal variados. Aí acho que na próxima terça-feira que vem vai estar saindo vídeo sobre o Vital Brasil novamente. Como várias das vezes que eu tô falando pra vocês. Até o dia, né, da Feira de Ciências que tá chegando. Eu tô um pouco nervoso, tenho que usar esse crachá. Esse broche aqui não é obrigatório, mas eu acho que vai ficar bom utilizar o broche, né? Um cientista, se der escrito. Se eu tivesse um jaleco, assim, eu tenho roupa branca, mas vou ter que ir com um uniforme por baixo. Então, uma blusa branca, né? Seria muito necessário, muito apropriado para a situação. Aí, ou seja, se eu tivesse um jaleco até dá. Ficaria muito bom a gente de jaleco lá, apresentando. Inclusive tem até um mapa mostrando o lugar que a gente vai estar ficando. Caso meus amigos não tenham recebido, eu vou estar mandando começar, vou estar mandando o café quarta-feira que vem pra eles. Uma semana depois que esse vídeo sair. Esse claramente é o vídeo mais longo do canal. Longo.